É, no gramado em que a luta o aguarda, estamos aqui trabalhando para trazer a você um bom conteúdo, um conteúdo, vamos dizer, hoje científico, não é? Mas você deve estar se perguntando, mas o que que você, Paulo Massini, pode e entende de ciência? Eu entendo bastante. Se eu comer mais de 2.500 calorias, eu chego nesse estágio que eu estou. É o meu raso entendimento da ciência. Mas antes, quero convidar você para dar o like nesse vídeo. A gente vai falar de gramado artificial, se ele provoca ou não mais lesões. Quero me apresentar para quem está chegando agora. Eu sou Paulo Massini, sou jornalista. A gente fala de Palmeiras e outras questões envolvidas ao desenvolvimento do futebol todos os dias nesse canal do YouTube há pelo menos 2 anos e 4 meses todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Então, se você acha que eu mereço o seu like e que você compartilhe esse vídeo, eu agradeço de coração. E peço também que você baixe o OneFootball. O link está aqui na descrição, é o primeiro link da descrição. Você vai baixar o OneFootball e vai ficar por dentro do futebol brasileiro, resultados em tempo real, notícias, as estatísticas, certo? É o primeiro link e, meu amigo, o principal é de graça. Então, você não paga nada. É isso aí, então, falou de graça, eu sei que você gosta. Vou colocar na tela agora um cara que entende muito de ciência, porque ele é médico e é ortopedista e do futebol. Trabalhou no Palmeiras muitos anos. E é um cara que eu gosto muito, rapaz. Se pudesse escolher um amigo, eu escolheria ele. Rubens Sampaio. Tá bom, doutor? Como vai? Muito bom dia, muito obrigado, Márcia, pela... E é recíproco, né? Sempre é muito bom poder conversar e ainda podemos combinar um dia num pré-jogo ou num pós-jogo de Pô, uma resenha furada de amigos, sempre é agradável. por favor, por favor. Bom, mas hoje o papo é sério, porque nós temos ouvido aqui no Brasil muita gente falando, né? Renato Gaúcho se queixou do gramado sintético do Palmeiras. Ainda os caras estão falando disso, né? O Gabigol reclamou do gramado da Arena da Baixada. Eu entendo que realmente é diferente. Os gramados são diferentes, você precisa ter um tipo de preparo. Agora, você que está reclamando deveria pedir ao seu presidente que monte lá um campo gramado sintético, metade pelo menos, para vocês se habituarem quando forem jogar fora de casa, no Palmeiras ou lá na Arena da Baixada, ou qualquer outro lugar, ou qualquer outro lugar do mundo, né? Então, é uma questão que está posta na Premier League, não tem gramado sintético, porém a FIFA autoriza que se use o gramado sintético, e o Palmeiras agora, recentemente, o Allianz Parque, recebeu uma quarta certificação de que o gramado do Allianz Parque é em ótimas condições, o sintético, né? A grama artificial recebeu essa notificação. Bom, nós vamos conversar sobre esse estudo, certo? Um estudo que foi publicado no The Lancet, que é uma plataforma onde os estudos, análises científicas são publicadas, é um estudo bem interessante, né? E eu estou aqui só com o comecinho dele, que foi o que eu entendi, porque ler isso aqui é difícil. A incidência geral de lesões no futebol é menor na relva artificial do que na grama natural. Com base nessas descobertas, o risco de lesão não pode ser usado como argumento contra a relva artificial ao considerar a superfície de jogo ideal para o futebol. Então, a conclusão está aí na cara para quem quiser ver, mas eu quero ouvir do médico ortopedista, Dr. Rubens Sampaio, um especialista, para que ele possa explicar esse estudo com detalhes. Dr. Rubens, por gentileza, traga a luz da ciência para essa conversa, por gentileza. Bom, dentro do que você já falou, essa plataforma e-Clinical Medicine do Lancet é de extremo respeito, né? A instituição, o Lancet é uma revista muito, a gente brinca que é uma revista pesada. Quando você está fazendo boa ciência e você quer falar isso para os seus amigos, você fala, pô, tem um artigo meu que publicou, o Lancet publicou. Isso significa boa ciência. Outra coisa é que o artigo, né, o que ele fala ali,
um artigo de abril agora, que foi publicado em abril de 2023, extremamente atual, e é uma revisão sistemática, né? Então, revisão sistemática é um método de pesquisa. Quando você quer publicar um artigo, você tem lá uma proposta, você tem uma ideia, lesões, um artigo epidemiológico, incidência de lesão no futebol profissional numa temporada. Então, você vai pegar 20 times da Série A, por exemplo, vai estudar lá quantas lesões você teve, qual que é o tempo de exposição, o clima, quer dizer, você coloca os parâmetros que você quer e você vai fazer um estudo epidemiológico, um estudo de incidência de lesão, com um trabalho estatístico, e você vai falar que a gente tem uma incidência de X lesões por horas ou por 1.000, a gente normalmente publica no estudo por 1.000 horas de prática. E a divisão da Europa, o Expert, que é um cara que publica muito, eles têm o que eles chamam de UEFA Study, que está se prolongando, já deve ter uns 20 anos de dado estatístico, e aí por que é importante isso? Porque você vai vendo se a tua incidência de lesão está aumentando, se está diminuindo, se você consegue fazer algum programa de prevenção que é efetivo, se o número de jogos ou com intervalo mais curto entre eles aumenta o número de lesão ou não. Isso é boa ciência e ela é aplicável para que você melhore o teu produto, entre aspas, né? Quando você fala em revisão sistemática, por que você vai fazer isso? Você tem um assunto que é um tema que é polêmico, que você tem resultados diferentes em artigos publicados. Então, o que é uma revisão sistemática? Você parte de uma premissa, eu quero comparar incidência de lesão na grama natural versus grama artificial no futebol, porque senão você tem muita publicação de futebol americano, que é outro esporte. Claro. Então, o que os autores fizeram? Então, são um grupo de autores finlandeses, né? A Escandinávia, a gente tem muitos campos de grama artificial, eles vão pegando, eles coletam, eles partem ali de algumas de informações que são os critérios de inclusão e exclusão, e eles vão selecionar nas plataformas de publicação desses assuntos, PubMed, Medline, Scoops, você tem uma série de plataformas onde estão lá publicados uma série de artigos, você insere algumas palavras-chave que são os seus critérios de inclusão, e aí você vai pegar lá, eles pegaram acho que mais de 1.400 artigos, e aí você tem que ser rigoroso nos seus critérios de inclusão e exclusão, porque você vai colocar lá lesão na grama artificial, você tem que excluir os estudos que não são de futebol, você tem que ter o tempo de exposição, você vai ter os teus critérios, e esse estudo publicado, eles falam, e não é mentira, é o maior estudo publicado a respeito do tema. Então, eles concluem, quando eles concluem isso, eles sugerem que UEFA e FIFA consultem a revisão que eles fizeram para tomar decisões quanto ao gramado, ou quanto a incluir ou não o campo artificial nas competições oficiais. Porque, como você começou lá atrás, né, existe muita polêmica, e toda vez que alguém se machuca na grama artificial, dá muito mais manchete e muito mais assunto. Nunca ninguém perguntou se o gramado mais alto, mais baixo, mais seco, mais molhado, enfim. Não, o artigo até cita, né, na introdução, ele fala, por que é importante isso? Porque existe uma falsa impressão, né, que você pode machucar mais nesse ou naquele, até você ter dado estatístico, isso é só uma opinião, né? Não é ciência, né? Não é estatística. E aí ele cita uma frase do Mourinho, que o cara do Roma machucou num jogo ali, torceu o joelho por causa da grama sintética, e isso dá muita manchete. Então, o artigo vem jogar a luz sobre isso. Quando você faz uma revisão sistemática, e ele coloca ali revisão sistemática e meta-análise, então você faz uma coletânea de artigos que atendem aos seus critérios de inclusão e faz
sobre eles uma análise estatística mais aprofundada. Dessa forma, eles podem sim dizer que esse é o melhor, ou maior e melhor trabalho já feito a respeito desse assunto. Né? O E que aí, o que o diga, doutor Rubens está falando é assim, a gente coloca palavras-chave, né, dentro dessa pesquisa, porque se você for maldoso, você pode enviesar o resultado da busca, porque não é um, exato, você não exato, liga para a exato. pessoa e Não, pergunta e ela responde. Você não, coloca a revisão sistemática ela é justamente para isso, diminuir viés. E quando, claro, e quando pra, quando você vai analisar a incidência de lesão, a grama, o piso, você tem gramado natural, melhor e pior, mais, né? Mais regular, menos regular, mais alto e mais baixo. Esse é um aspecto só da lesão, você tem uma série de outras coisas. Então, claro. você querer atribuir A, B, C, não, é porque a grama é sintética ou não, é muito, com todo respeito, né? É muito simplório. É muito simplório, verdade. Bom, o estudo então comprova que no masculino e no feminino, jogar no sintético não aumenta a incidência de lesão, pelo contrário, no gramado natural, a incidência é maior. A gente pode. Eu estou conversando aqui com o Dr. Rubens Sampaio, que é médico ortopedista. Quantos anos de experiência do futebol? 22, um pouco para lá, um pouco para cá. Beleza. Quantas cirurgias de joelho com um jogador de futebol? Putz, no É uma para cada, total, é uma para cada né? fio de cabelo que ele perdeu, Não, entendeu? já Então, passei de 2.000, não de amadores e profissionais, vai dar umas 2.000 alguma coisa. umas 2.000. De Então, ligamento, um pouco para lá, um pouco para cá. é isso. Então a gente tem que analisar o contexto do jogador, né? Como que ele chega para o jogo, se ele está com fadiga, se ele está conseguindo fazer os movimentos corretos, se ele se recuperou bem do jogo passado, se ele tem uma força, tá forte muscularmente para sustentar os ligamentos no caso do joelho, Hum, né? Então tem uma série de questões. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: bora, no mundo ainda se joga futebol, mas em gramado natural do que em gramado sintético. Concorda? Essa é uma sim. questão fundamental. É, a não incidência, o fato de a incidência ser maior no gramado natural, não é porque se joga mais futebol no gramado natural. Qual foi a preocupação que o estudo teve com isso? Porque certamente alguém deve estar se perguntando isso agora. Quando você joga análise estatística sobre isso, você está fazendo um estudo de lesão por 1.000 horas de prática. E aí você elimina isso, né? Porque aí você faz uma média, né? Embora se jogue, você tenha mais campos de grama natural, quando você faz a média, vou dar um exemplo, que nem você vai fazer o cara que tem, sei lá, um cara fez 700 gols na carreira, só que ele jogou 7.000 jogos, o outro fez 500 e jogou 50 jogos. Quer dizer, quando você faz a média, você elimina esse viés que você tá falando. Uma coisa que eu acho que é relevante, que eu não falei, quando um dos critérios do estudo era uma grama sintética da terceira geração, né? Os gramados sintéticos começaram ele fala lá, eu não sei se é 60 ou 70, enfim, mas ele fala de gramados sintéticos como a Arena da Baixada, como o Allianz Parque, e daí para frente. Então, a grande vantagem é que você tem uma superfície plana, uma superfície regular, e isso, né, em relação a gramados naturais, é mais fácil de você obter, você tem uma manutenção mais fácil, e a grama, a evolução tecnológica da grama sintética faz ela ficar cada vez mais parecida com a natural. Ele cita, os autores citam alguns outros estudos, e tem um estudo, acho que do American Journal, que é da percepção subjetiva dos atletas, né? Se você perguntar para eles, você acha que machuca mais na grama natural ou na grama artificial? A maioria acha que machuca mais na grama artificial. E o estudo conclui, né, que isso é só uma percepção cognitiva, que estatisticamente isso não é verdade.
mas quando você pensa em tudo que se fala a respeito, e em toda a vida que os caras tiveram jogando em grama natural, eu imagino que seja uma resposta absolutamente compreensível. Quando você joga estatística e você publica um artigo como esse, para você rebater isso, você tem que fazer um outro artigo da mesma proporção, da mesma qualidade. Ele meio que Resumindo, encerra, né? encerra o Ele assunto, né? mesmo que encerra o assunto, né? Não dá para Isso. você, né? Não, mas ele machucou, mas com que base que você está falando isso? Porque eu tenho um Isso. dado estatístico aqui Isso. que contradiz o que você está falando, e É, é um dado estatístico extremamente bem feito, rigoroso, pesado, e dentro isso. do que você falou, aí você tem todos esses outros vieses, idade do jogador, lesão prévia, cansaço, contato ou não contato. Então, é muito leviano você, hoje, agora, depois de abril, é leviano você falar, não, machuca mais lá o cara. Ponto. É isso. Então, olha, se você, torcedor, ouvir alguém falando sobre isso, eu vou tentar colocar esse estudo no link aqui na descrição. Eu não sei como fazer, mas certamente alguém vai me ensinar. Tá aqui o estudo, não é fácil de entender, não é para qualquer um assim, não é qualquer um no sentido de que tem palavras mais difíceis, tem o assunto, tem o estudo em inglês, né? Mas aqui ele está em português e dá para a gente entender, né? Entender o resumo. E isso, Sim, isso aqui é fundamental, né? O resumo está aqui publicado e a conclusão do estudo, com todo esse cuidado que o Dr. Rubens Sampaio trouxe para a gente, porque se a gente comparar a mexerica com melancia, aí é complicado, né? Melancia é uma coisa, ambos são frutas, mas melancia é uma coisa, mexerica é outra. Isso até eu consigo entender. Agora, se a gente comparar mexerica com mexerica, aí a gente começa a ter, no mínimo, um avanço para entender o que é dentro da categoria mexerica, como as coisas funcionam. Então, eu vou ler de novo para vocês o resumo, tá? Revisões anteriores não realizaram síntese estatística da incidência de lesões em relva artificial no futebol. Analisar e comparar a incidência de lesões sofridas jogando futebol em relva artificial em comparação com a grama e outras superfícies, certo? E a conclusão é muito clara. Não é verdade que jogar futebol no gramado artificial aumenta as lesões e aumenta o risco de lesões. Olha que interessante. Vou ler aqui. A incidência geral de lesões do futebol é menor na relva artificial, no gramado artificial, do que na grama normal. Com base nessas descobertas, vírgula, o risco de lesão não pode ser usado como argumento contra o gramado artificial ao considerar a superfície de jogo ideal para o futebol. Você pode usar qualquer argumento. Ah, o jogo é diferente, é injusto com o adversário, não sei o quê, não sei o quê, a bola é mais rápido e tal. Mas dizer que o gramado artificial machuca mais que o gramado comum, não podemos, até que um outro estudo talvez nos prove o contrário, porque ciência é ciência, certo? Doutor Rubens Sampaio, não sei como agradecer, rapaz. Muito obrigado pelos esclarecimentos e conta de novo aquela história do pai. Eu não aguento, essa história é maravilhosa. Você estava dentro do ônibus, indo para pode ser. onde? Com quem? Conta para nós que isso é maravilhoso, vai. Conta. É, estávamos a delegação do Palmeiras, lá tínhamos aterrissado em Ezeiza, Buenos Aires, íamos jogar contra o Boca Juniors, e era um jogo pesadão, tal, né? Time pesado, tradicional, e num determinado momento estava um grande silêncio assim no ônibus, e o Filipão cochichou para o Padre Pedro: Padre, fala Padre alguma Pedro, coisa. que O era Padre tipo um Pedro era nosso clone do amuleto, Felipão, né? Vivia ali, perto. assessor da bênção, mas ele é Isso, gente boa tá bom. demais, Padre, bem palmeirense demais. Porque quando o Filipão foi para o Cruzeiro, o Padre Pedro, Cadê o, quando a cadê gente o Padre jogou, Pedro, hein? essa é uma ótima pergunta, né? Tem Quando a gente contato jogou, dele?
Um pequeno parênteses. Ah, não, infelizmente não, mas o Felipe deve ter, eu vou perguntar para ele. Ah, quando a gente jogou Cruzeiro e Palmeiras, e o Filipão estava no Cruzeiro, acho que o Celso Rotti no Palmeiras, o Padre Pedro saiu do vestiário do Cruzeiro e veio abençoar. Pediu pro Filipão, você se incomoda se eu for lá? E o Felipe contando, vá, abençoar teu Palmeiras, pá, tá, vá. Bom, e Padre Pedro, quando o Filipão fala, oi, o que, Felipe? Ah, fala alguma coisa, tal, uma palavra, alguma coisa, e o padre vira para o ônibus, levanta e fala, puta que pariu, Libertadores, o Corinthians nunca viu. Aí foi Ai, bom, ai, 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 e ai. quebrou o clima. Imagina, imagina os jogadores no ônibus com o padre falando uma Não, dessa. acharam, né, então, O demos futebol é, boas risadas. o futebol é maravilhoso, tem tudo isso. Tira a gente, às vezes, do prumo, né, do sério. Doutor Rubens Sampaio, Ainda médico, bem, ainda cientista bem. com experiência no futebol, trabalhou muitos anos no Palmeiras. Obrigado pelos esclarecimentos, hein? Quando o assunto é ciência, a gente tem que chamar alguém que entende de ciência, certo? Para não ficar dando pitaco aí, viu? Ô, Mané, você que fica falando, é gramado artificial, machuca. Machuca é o meu ovo esquerdo. Obrigado, doutor Rubens Sampaio. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Massa. Grande abraço a todos os nossos amigos palestrinos e avante palestra. Fechou. Deixe o seu like, se inscreva no canal e, por gentileza, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, porque não é porque eu quero audiência, não. Eu quero também, mas eu quero que você seja bem informado, para que você não caia na onda do, né, do boca de sacola que fica aí falando. Doutor Rubens Sampaio, obrigado. Vou concluir o vídeo. Valeu. Até a próxima.